Então, bom dia novamente, pessoal. É, a gente vai hoje, né, fazer a primeira aula da disciplina que envolve matéria mesmo, né? A primeira aula de terça-feira passada foi só uma introdução ao curso, a gente mencionando como que o curso seria, é, como o formato do curso mudou bastante com por causa do quadrimestre suplementar, é, a gente a gente gastou essa primeira semana, né? Usou essa primeira semana para vocês se habituarem ao Moodle, se tivesse algum problema, alguma coisa, a gente já ia resolvendo. E e também a gente usou a quinta-feira da semana passada para a gente ver a parte de laboratório. Lembrando que a parte de laboratório agora, toda ela é assíncrona. Vão ter os exercícios, vocês vão fazer e aí a gente vai tirar dúvida, né, ao longo do curso pelos fóruns ou vocês podem trazer dúvidas sobre o, o, os experimentos na aula de tutoria, tá? Então hoje a gente vai falar sobre força e campo elétrico, tá? Lembrando que a disciplina foi montada, né, de tal forma que eu espero que vocês já tenham visto as lições, né? Pelo menos um grande pedaço dela, pelo menos os vídeos, né? Vocês tenham visto que a gente disponibilizou para vocês na sexta-feira passada. É, e aí eu vou voltar aos conceitos aqui, tentando mostrar de uma outra maneira que não está no vídeo, tá? É, então, só para vocês entenderem esse fluxo, né, da disciplina. Se a gente for pensar nas tecnologias que nós usamos atualmente, né, o que a gente considera tecnologia, né? Porque tem algumas tecnologias que a gente acaba estando tão habituado a elas que a gente nem considera que é uma tecnologia. Para mim, o maior exemplo é a privada. Tá? É, você pensar que você consegue ter algo que consegue tirar resíduos, né, direto de dentro da sua casa de maneira eficiente e com, vamos dizer, não muito cheiro, né, não dando muitos problemas, né. Pensa que até o século XIX, né, que foi quando teve a invenção, era tudo fora de casa, né? A gente tinha isso fora de casa. Então pensa que, por exemplo, a existência de prédios, ela não existiria, né? Esse tipo de moradia não existiria se não fosse, por exemplo, a privada. Então a gente não considera, né? Mas o que a gente fala de tecnologia, geralmente a gente está pensando em coisas que envolvem o eletromagnetismo, que é o ponto dessa disciplina, né? É, então, aqui, né, a gente vê alguns símbolos, né, bem, vamos dizer, ícones, né? E acredito que todos vocês conseguem identificar. Um segundo, gente. O Vinícius fez uma pergunta aqui. É, não sei se você já falou, mas eu finalizei a lição 1. Mas ela não aparece com símbolo de finalizada no quadrinho. É normal. Vinícius, aquele símbolozinho de finalizada é porque ela fica aberta o curso inteiro. Então eu acredito que ela nunca vai aparecer finalizada as lições, tá? Eu acho que as lições nunca vão aparecer finalizadas por causa disso, porque ela não tem tempo de entrega, tá? Elas vão ficar disponíveis ao longo do curso inteiro. É,
Então, veja que são ícones, né? São coisas tão simples, né? Desenhos tão simples e nós conseguimos identificar facilmente é, esses símbolos exatamente porque a gente está tão familiarizado com essas tecnologias que é algo tão do nosso cotidiano, né, que às vezes a gente esquece que todas essas tecnologias que envolvem eletricidade, né, é, elas envolvem conceitos que nós vamos estudar, né, ao longo dessa disciplina. Talvez a que seja que a gente acaba não associando ao eletromagnetismo, mas está associado, né, é a parte de comunicação, principalmente comunicação via sinal, né, é, que é ondas de rádio, Wi-Fi, 4G, 5G ou TV, né? Essas coisas, satélites. Mas todas essas são feitas a partir de ondas eletromagnéticas, né? Não no visível, mas ondas eletromagnéticas, né? Então, assim, é algo bastante do nosso dia a dia, né? É, é algo que, se a gente for pensar como a água, alguma coisa assim, a gente praticamente a sociedade atual ela não consegue viver sem ter a eletricidade né, essa fonte, né, coisas que usam o eletromagnetismo para funcionar, né? E geralmente quando a gente pensa em algo tecnológico, né, que tem um avanço tecnológico, geralmente a gente está pensando em a gente está colocando mais coisas que usam o eletromagnetismo nelas. Se a gente for pensar, por exemplo, no carro, né? O carro, se a gente for pensar, o coração do carro é o motor, que é termodinâmica, né? Mas quando a gente fala, esse carro é mais tecnológico que o outro, geralmente a gente está falando, o carro tem GPS, o carro tem sensores, etc, etc, etc. E geralmente a gente está falando coisas que usam o eletromagnetismo, né, para associar. Então, essa coisa de alta tecnologia, uma tecnologia avançada, no nosso inconsciente a gente geralmente está pensando em eletromagnetismo, coisas que usam eletromagnetismo, tá? E a gente tem que começar de algum lugar, né? E aí, o lugar que eu acho mais interessante a gente começar é o que sente, né? O que é, está por trás, né? Qual propriedade da matéria está por trás dos efeitos do eletromagnetismo, tá? E nada mais, nada menos é a carga elétrica, né? A gente vai ver que existe outra propriedade da matéria que também está vinculada ao eletromagnetismo, que é o spin, né? Que é como se fosse um imãzinho, né? Mas as primeiras propriedades que nós vimos na história, né, que foram descobertas na história, geralmente estavam envolvendo coisas com carga elétrica que a gente conseguia manipular, né? É importante falar que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, tá? Geralmente a gente usa esse conceito de intrínseco quando a gente está falando de coisas que se não que a gente não consegue, por exemplo, colocar em algum lugar ou tirar de algum lugar, se a gente está pensando, por exemplo, de partículas fundamentais na física. Então, se a gente for, por exemplo, pensar no elétron ou no próton, né, pegar ele individualmente, o que ele vai ter? O que ele tem? Né? Aí a gente tem, por exemplo, a gente tem uma massa. Né? A massa é uma propriedade intrínseca da matéria. A gente tem a carga, né? Também é outra propriedade intrínseca da matéria. Existem outras, né? O spin também é uma delas. E tem outras que aí fica pessoal que estuda física de partículas, a gente
não vai entrar em detalhes aqui. Mas que é o importante, né, é que cada propriedade intrínseca da matéria a gente tem a gente vincula ela a uma força fundamental da física, né? Lembrem que são 4 forças: gravitacional, elétrica, a força elétrica e magnética, né, que é o tópico desse curso. Força fraca e força forte, que geralmente a gente vê só em núcleos ou em decaimentos de partículas. Tá? Então veja que, por exemplo, a gravitacional está vinculada a uma força, a uma propriedade intrínseca da matéria, que é a massa. E a carga elétrica, né, é a propriedade intrínseca que está vinculada à força elétrica, né, as forças fundamentais. Uma das forças fundamentais. Tá? Porém, diferente da carga, da massa, a carga ela pode ter forças atrativas ou repulsivas. Lembrando que quem gera a força sofre a ação da força. Então, eu estou falando que a carga elétrica ela está vinculada a uma das forças fundamentais, né? Então, ela sofre a ação da força e ela gera a força, né? A gente vai ver aqui o campo magnético, o campo elétrico posteriormente. Tá? A carga elétrica é uma propriedade conservada da matéria. Tá? Isso é importantíssimo. Por exemplo, se a gente for pensar, nem a massa ela é conservada. Né? Por exemplo, quando a gente tem no Sol a fusão de 4 hidrogênios para formar um hélio, a gente tem uma diferença de massa entre isso, que vira energia, né? Pela equação de Einstein, a famosa equação do Einstein, é igual a mc ao quadrado. A carga, nem isso tem. A carga sempre se conserva. Então, se a gente for ver, por exemplo, aqui, ó, uma das coisas que, por exemplo, pode acontecer se a gente tiver uma onda eletromagnética, né, que é um raio gama, tá, que é um das mais energéticos. E aí a gente tem criação de um par partícula-antipartícula. Vocês vão ver isso posteriormente em física quântica e tal. Né? Você vai ver que várias propriedades quando ocorre isso, se conserva. Conservação do momento, conservação da energia e também a conservação de carga. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma onda eletromagnética que tem carga zero. Quando a gente cria o par, né, partícula-antipartícula, que é o elétron e o positron, a gente tem um com carga fundamental negativa e uma com carga positiva, né? A gente tem isso. Outra forma que também, outro decaimento que acontece, né, na natureza é o responsável pela radiação beta, tá? Que é um nêutron decaindo para um próton. A gente tem aqui os quarks, né? Aí a gente tem um decaimento, uma mudança dos quarks aqui, tá vendo? Do D para o E. E aí, com essa variação aqui, a gente tem a liberação, por exemplo, de um elétron. Porque o nêutron é neutro e o próton tem carga fundamental positiva e o elétron tem carga fundamental negativa. Né? Então a gente vê que as cargas se conservam mesmo para coisas extremamente, vamos dizer, fora do nosso cotidiano, né? E coisas extremamente estranhas que acontecem na natureza, por exemplo, decaimento de partículas. Tá? Como eu mencionei anteriormente, nós temos uma carga fundamental. Então, por exemplo, nós não vamos ver uma partícula na natureza que tenha menos carga do que isso. Então é como se a gente estivesse acumulando essa carga, né, que é a carga do elétron. Né? E a gente geralmente aqui, voltando, a gente identifica essas cargas geralmente como positiva e negativa. Tá bom?
Como é que funciona então o isolante? Como é que essas cargas, né, se distribuem na matéria? A gente sabe que os átomos atualmente são formados por um núcleo positivo com elétrons ao seu redor. Geralmente a gente não faz restrição de carga, por exemplo, corrente, que a gente vai ver, a gente coloca como se a corrente fosse de cargas positivas, mas atualmente nós sabemos que as cargas que se movimentam, né, que são trocadas, geralmente são as cargas negativas, né? Raras exceções, por exemplo, em líquidos que tem hidrogênio diluído, por exemplo, a água, né, que a gente tem o íon do H+, né, do hidrogênio sem um elétron, só o núcleo do hidrogênio. Aí você tem cargas positivas deslocando. Mas geralmente, quando a gente está pensando num sólido, o que está se movimentando são os elétrons. E aí a gente tem, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, algo carregado positivamente, quer dizer que está com falta de elétrons. Né? Tem menos elétrons do que núcleos. Né? Tem uma falta de elétrons. O importante é falar que os condutores são materiais que têm cargas livres, então as cargas podem se movimentar de maneira livre dentro do condutor. Então, por exemplo, quando a gente aproxima uma carga positiva, a gente vai ver que as forças são atrativas quando as cargas são diferentes. Então, a gente tem um acúmulo de carga negativa na borda aqui, e aí, do outro lado, né, pela conservação, a gente vai ter um conjunto de cargas positivas. Né? A gente pode ter também situações de cargas, por exemplo, se a gente aterrar, né, que é o que a gente faz com nossa, esqueci o nome. Um fio terra, né, aqui, que ele vai pegar as cargas que estão acumuladas aqui e vai jogar no chão. Então é como se aterrar é como se a gente tivesse a situação que a gente tem um banco infinito de cargas aqui, tá? Então se a gente precisar de cargas negativas, por exemplo, nessa situação que a gente está aproximando para equilibrar esse cara, as cargas negativas vão vir no chão. Se fosse positiva, é ao contrário, né? As cargas negativas sairiam aqui e aí que ficava positivo. Tá? Isso aqui é uma maneira, né? Então a gente aproxima algo positivo, liga um fio terra, aí nós tiramos o fio terra posteriormente e depois afastamos. Aqui a gente tem algo carregado. Então isso é uma maneira da gente manipular, né, e carregar alguma coisa. Já a gente também pode, aqui a gente não está por contato, a gente também pode fazer essa mudança por contato e geralmente a gente também consegue carregar materiais isolantes, por exemplo, friccionando eles naquela brincadeira, por exemplo, de passar o balão no cabelo tal, e puxar papeizinhos. Os materiais isolantes, né, por outro lado, os elétrons estão presos dentro dos átomos. Tá? E aí a gente tem, por exemplo, então, a situação que... Espera aí, o Guilherme me perguntou. Por que a Terra não fica carregada? Quem disse que a Terra não fica carregada? A Terra fica carregada. Até é o motivo de, por exemplo, a gente usar do acontecimento dos raios. Né? A gente tem as nuvens, eu não sei se vocês estão vendo o vídeo, né? A gente tem as nuvens e aí a gente tem a Terra aqui embaixo. O raio acontece exatamente quando as nuvens estão carregadas com uma carga e a Terra estão carregadas com outra, né? De tal forma que essa diferença de cargas cria
aí a gente vai ver, né, um potencial tão grande que a gente sofre uma descarga para equilibrar novamente a Terra com as nuvens. Então, a Terra sim fica carregada, tá? É, Ô, aí, professor, Pera aí um segundo, Joaquim, só responder aqui o Guilherme. O Guilherme está perguntando: a Terra só se fica eletrizada dessa forma ou tem outras? Não, tem várias outras formas. Geralmente, quando a gente tem fluxos de vento, tem distribuição de cargas, né? Por exemplo, o vento pode arrancar se tiver mais úmido, menos úmido, isso varia, né? Então, a gente pode ter outras formas de eletrizar. A gente pode ter, por exemplo, correntes é, é, de partículas, né, na atmosfera que carregam esse tipo de estrutura. E lembrando que os raios eles não acontecem só de cima para baixo, eles podem acontecer de baixo para cima, de qualquer jeito, né? Então isso também a Terra pode estar carregada positivamente, negativamente, isso vai mudando, tá? Fala, Joaquim. uma coisa que eu não entendi ainda sobre a coisa do fio terra, tipo, ele não iria tirar as cargas de modo ao objeto condutor ficar neutro? É, Ou, a, eu não entendi muito bem. é, a gente vai ver isso depois, né? Mas a gente vai ter que o campo elétrico dentro de um condutor é nulo, sempre. Então você vai tentar equilibrar as cargas para que isso aconteça. Quando você liga no terra, por você estar com o material positivo aproximando, você vai puxar as cargas negativas aqui de tal forma que você equilibre isso, tá? É, porém, é, isso aí quando você tira o terra, você já tem um excesso de cargas negativas aqui nessa situação. Então você vai ter esse conjunto de cargas negativas, né, no condutor posteriormente, tá? Então isso acontece só se você tem esse fluxo, você permite esse fluxo de cargas de algo para o condutor, por exemplo, usando um fio terra, tá bom? Já o isolante, aí voltando ao isolante, os elétrons estão presos, então a gente não tem essa movimentação do condutor. Então, geralmente, quando a gente faz a fricção, por exemplo, num balão, o que a gente está fazendo é acumulando um conjunto de cargas, mas as cargas estão fixas naquele ponto. Se a gente aproximar outra carga, a gente não vai ter o efeito de, por exemplo, dessa movimentação de cargas igual a gente tem no condutor. E quando a gente tem, por exemplo, os papeizinhos aqui, a gente não tem também a geração das cargas. A gente tem o que a gente chama da geração de um dipolo, tá? Esse dipolo, geralmente, ele é gerado, você está vendo aqui, ó, que a gente tem, por exemplo, o átomo, tá? Pensando aqui no átomo sozinho. Aí a gente tem a aproximação de cargas. Aqui no caso dessa descrição é a positiva. Nós temos então que um acúmulo de cargas negativa aqui nessa parte e né, por causa que os elétrons foram puxados. Lembra que a gente pode interpretar, né, os elétrons em volta do núcleo como se fosse uma nuvem eletrônica. E aqui embaixo a gente tem um excesso de cargas positivas. Então é como se a gente formasse um dipolo, como se fosse um imãzinho, só porque é de eletricidade, tá? E isso vai ser o que vai permitir que a gente atraia, tá? Isso. Exato, é um dipolo induzido. Aí você já usou o termo correto, né? A gente vai ver esses dipólitos induzidos quando a gente estiver estudando capacitor, né? Daqui 3 semanas. Mas isso, a gente induz esse dipolo pela presença de cargas. Já no condutor isso não acontece, tá? Então tem essa diferença. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha aqui só para a gente finalizar essa parte das cargas,
tá? Vamos considerar essa situação aqui. Ó. A gente tem duas bolas condutoras coladas, a gente aproxima elas, tá? E aí quando está próximo, a gente afasta elas. A gente quer saber, eu gostaria de saber, né? O que, que a gente consegue falar sobre essas cargas, né? Aí estão as perguntas aí, a pergunta aí para você. Eu vou dar uns 30 segundos para quem está no celular conseguir ler a questão e depois eu vou colocar a enquete. Vou dar mais 10 segundinhos para vocês responderem. Beleza. Então, vocês estão, né, corretos. A carga das esferas é a mesma, só que com sinal trocado. Vamos pensar na conservação das cargas, né? Então, a gente tem que quando a gente aproxima esse bastão, a gente tem um acúmulo de cargas negativo de um lado, logo a gente vai ter um acúmulo de cargas positivos do outro, tá? E as cargas conservam. Se esses condutores estão neutros, né, igual mostrado nessa figura, então o que saiu de carga negativa do conjunto das esferas, que está nessa superfície aqui, já vão para o outro lado, né? Vai sobrar do outro lado. Tá? Então, quando a gente afasta tudo, nós temos as cargas negativas aqui e as cargas positivas aqui. Tá? Aí como teve resposta em todas, vamos passar por todas as respostas. Tá? A carga do bastão e de cada uma das esferas é a mesma. A gente não pode mencionar isso, porque como a gente vai ver, a força depende da distância. Então, quanto mais próximo ou mais afastado nós temos essas cargas, esse bastão carregado, nós vamos ter mais ou menos acúmulo de cargas aqui. Né? A atração e a repulsão das cargas, né, de tal maneira que depende dessa distância. Tá? A segunda aqui, a carga da esfera carregada negativamente é maior do que por estar mais próxima e é menor por estar mais próxima. Lembrando que aí essa C e a D, o motivo é o mesmo, né? Lembra que a gente tem que ter a conservação das cargas. Então, tudo que foi para cá tem que sair de algum lugar. O que você pode afirmar é que a distribuição das cargas negativas é diferente da distribuição das cargas positivas. Isso é verdade. Mas se eu somar as cargas, né, o conjunto de cargas tem que ser o mesmo, tá bom? Lei de Coulomb. Alguma pergunta? Eu acho que eu passei sem perguntar. Parece que tem alguma.
Tô esperando, tá, gente? Rapidinho. É... O Guilherme está perguntando: se afastar o bastão sem o terra, o corpo volta a não estar carregado? Sim, correto, o Guilherme. Quando a gente liga o terra, assim, por exemplo, se a gente ligar o terra aqui, ó, nessa situação aqui, ligar o terra, eu não desenho muito bem, mas se eu ligar o terra aqui, as cargas acumuladas aqui vão sair, tá bom? Vão sair, porque não tem nada travando aqui, né? Por exemplo, com o bastão.